Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat sakalam paresma Narayanayeeti samarpayami Narayanayeeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Shandilya Bhakti Sutras, Sutra 34. O Jiva, a alma, chega ao estado de escravidão devido à sua potencialidade infinitesimal. Por ser uma pequena parte de Deus, ela chega à escravidão, não é? Porque fica sujeita ao poder de Maya. Então, tudo isto é uma parte mais filosófica, não é? Da criação, de como acontece a escravidão e etc. Não é? Shandilya dava muita importância a este aspecto, não é? Eu confesso que nem por isso. Prefiro a parte do direta contemplação, a devoção, como o cerne único. As explicações não são tão importantes, mas para todos vocês, né, para o vosso benefício, vou passar sucintamente por todos estes pontos. A alma Jiva constitui-se da energia infinitesimal de Deus, que não é dirigida dele, mas do seu Tata Shakti, ou seja, a linha de demarcação entre o mundo transcendental e o mundo mundano, e é eternamente atrasada e sujeita a Maya. Quando entra em contato direto com Maya, a sua natureza pervertida de Maya prevalece, dando espaço para a sua permanência neste mundo mundano. Jiva é sem dúvida espiritual em essência, mas sendo infinitesimal, é passível de ser cativado por Maya assim que ele se afasta de Deus. E novamente, por meio da associação com os exaltados devotos de Paramabhagavata, ou seja, de Deus, suas características adormecidas essenciais de devoção para Deus são despertadas e ele corta os nós da ignorância. Ele volta da sua permanência nesta mundanidade para o plano de transcendência e se dedica exclusivamente ao serviço amoroso a Deus, eternamente, sem qualquer interrupção. Então, todo mundo gosta de um filme de heróis porque eles conseguem fazer o impossível para os outros.
Da mesma forma, esta vida é uma dessas histórias em que algo tão pequeno, mas que é uma consciência de Deus, uma parte da consciência de Deus, é tomado, completamente envolto por Maia, distorcido ao extremo. Assim que se distrai e se afasta de Deus, da mesma forma, quando ele se volta para Deus, ele consegue contrariar tudo aquilo que parece impossível e avassalador ao extremo e chegar novamente a Deus e transcender a ilusão. Este é o propósito de Bhakti, permitir que a criatura individual realize Brahma e se torne eternamente bem-aventurada e liberta da ignorância das ilusões. Até o momento em que a pessoa se torna realizada em Deus, as grandes características da divindade, santidade e glórias do Atman, para ser bem-aventurado, iluminado e feliz, permanecem adormecidas e escondidas dentro dele. Isto aqui é importante, não é? Porque todos que vocês conhecem estão em busca de felicidade, ou seja, estão em busca disto. Os meios pelos quais elas buscam têm a ver com o seu nível de esclarecimento. Os mais esclarecimentos procuram Deus, os mais esclarecidos procuram Deus, não é? Não para que Deus realize os seus desejos, mas procuram a Deus por Deus. Os menos esclarecidos procuram através do poder, valorização pessoal, poder sobre, enfim, através do mundo e das estruturas do mundo, não é? Então, e esse poder está dentro de cada um, como a alma, como já vimos antes, é a manifestação de Deus, como o oceano infinito de bem-aventurança no ser, ele está ali como alma, não é? E que quando um ser se volta para Deus, ele desperta todas aquelas qualidades que estavam lá latentes, dormentes nele. Então o jogo de procurar e encontrar tem a ver com o procurar no lugar certo. Todo mundo anda a procurar, poucos procuram no lugar certo. O lugar certo é Deus. Seja por dentro, por fora, tanto faz. Quem busca a Deus realmente, por Deus, apenas encontra. Sutra 35. As potências transcendentais supralógicas da divindade suprema são sempre imutáveis e não diminuídas, e não estão sujeitas a nenhuma modificação, porque são a Swarupa Shakti dele, ou seja, a potência do Senhor localizada na sua forma. Sat-Chit, sempre existente e inabalável, enquanto os jivas estão sujeitos à modificação. Então, o que isto quer dizer é que, porque existe um eterno diálogo entre aqueles que seguem o caminho de Gyan, dizer que Deus ainda faz parte da ilusão, porque Ele é nela, Ele tem forma, tem atributos e etc. E aqui mostra claramente, e vai dar exemplos disso, né, das Escrituras, em que atesta que não, embora Deus esteja no comando da ilusão, Ele não é tocado por ela, porque a ilusão é um poder de Deus. Logo, não o toca e não o modifica. Os atributos de Deus são eternos, pois sua Swarupa Shakti não são distinguíveis da sua própria pessoa. Eles não são da natureza da modificação, como no caso dos jivas, das almas. Maya envolve a alma e causa aflição, mas Deus é o controlador de Maya e, portanto, Maya não pode ter domínio sobre Deus. Jiva é libertado do invólucro de Maya quando a graça de Deus recai sobre ele. Ou seja, quando a saudade de Deus fica intensa e ele se volta para Deus independentemente das suas limitações, das suas crenças e tenta ir além de tudo isso, sacrificando tudo aquilo que acha que é dele para chegar a Deus, Deus o abençoa para que ele possa transcender Maya. É pelo governo de Deus, que é o Ser Supremo Transcendental,
que todos os seres mantêm suas respectivas posições. Então, cada um está onde está pelo poder de Deus. Isso muda quando muda aí dentro, não é? E surge a sede de buscar a Deus. Mas todas as deidades, todos aqueles que comandam a natureza, tal como os seres humanos, estão encarregues de alguns aspectos da natureza, na sua vida, não é? Também existem consciências maiores, encarregues de vários aspectos da criação. E esses estão sob a supervisão de Deus. No Bhagavad Gita, Deus diz: meu nascimento e ações não são modificações de Maya, mas são transcendentais porque são atribuídas a meu Swarupa Shakti, o poder que está além de Maya, que está anterior a Maya. Então, quando ele se manifesta, quando ele encarna neste mundo, ou se manifesta neste mundo, aquele corpo, o nascimento e a sua história, as suas ações, não são o fruto da ilusão, não são um produto de Maya. São todos transcendentais. Por isso é que ouvir as suas histórias e os seus nomes traz a libertação, a emancipação. No Chandogya Upanishad, quando Jiva se eleva acima do seu corpo grosseiro, é então que ele percebe o seu verdadeiro eu transcendental. Então, quando é que o Jiva se eleva acima do corpo grosseiro, né? Do seu corpo grosseiro? O corpo grosseiro não é apenas o corpo físico, mas todos os corpos subsequentes, energético, mental, causal, sejam lá como forem classificadas ou divididas essas camadas, não é? Então, quando ele se eleva acima disso, ele não tem como se elevar acima disso enquanto ele andar atrás dos objetos dos sentidos que têm a ver com o corpo mais grosseiro do corpo grosseiro, que é o corpo físico, através dos objetos dos sentidos físicos. Então, é onde ele está mais longe de transcender, de se elevar acima do seu corpo físico. É por isso que ele precisa de largar tudo isso, né? Desapegar disso, se apegar a Deus, que é o que está além desse corpo grosseiro, para que possa se elevar acima do seu corpo grosseiro e aí realizar a sua natureza transcendental. Sutra 36. Quando todas as almas, Jiva, são essencialmente Chit, partes eternas e condicionalmente separadas de Deus e constitucionalmente separadas de Deus, e também possuído caracteristicamente direitos de obter emancipação através da devoção a Deus, porque todas elas não tentam a emancipação, porque não está todo mundo em busca de liberdade. Quer dizer, está, só que não sabem, não é declarado, como já expliquei antes, estão em busca da felicidade, não é? Porque no estado de escravidão eles têm um conhecimento perverso, variado, sendo impulsionado pelos gunas de Maya. Então é por isso que eles não buscam, porque eles estão em busca, através da distorção de Maya, eles buscam a bem-aventurança através dos objetos dos sentidos. E como esse é um retorno imediato, sem perceber que isso é apenas sofrimento, eles até põem Deus para o lado, dependendo de qual o guna que está mais dominante. Por serem envolvidos por Maya e terem conhecimento perverso, eles estão sujeitos às aflições dos seus gunas triplos e são avessos ao serviço da divindade. Pela associação com os exaltados devotos de Parama Bhagavata, da divindade suprema, eles se entregam completamente a seus pés de lótus e assim atravessam este oceano de Maya. E com o serviço puro a Deus alcançam a emancipação final. Então aqui os três gunas é Tamas, Rajas e Sattva. Noutras obras eu entrei mais a fundo nesses aspectos, não vou fazer aqui, mas digamos que o guna Tamas é o que está mais longe de Deus, não é? É o que está mais ligado à matéria, à escuridão, à doença, à preguiça, há uma dificuldade extrema em se voltar para Deus, em considerá-lo. Nesse estágio, há até uma certa aversão por Deus.
ou classificação de inexistente. Não é? Então, nesse estágio, ele não quer saber de Deus para nada. Vamos resumir assim. No estágio sob o Guna Rajas, ele pode começar a ver Deus. Normalmente Rajas é movido por desejos egoístas, que tanto pode ser pelo mundo material, normalmente é uma mistura de ambos, ou só exclusivamente mundo material, ou só exclusivamente Deus também. Só que sobre o Guna Rajas, essa busca tem a ver com o interesse pessoal, não com Deus por si mesmo, mas por tudo aquilo que Deus lhe pode dar. E só quando ele vai além disso, se entrega a Deus, adora a Deus exclusivamente, por Deus apenas e não por aquilo que ele pode dar, que ele começa a transitar do Guna Rajas para o Guna Sattva. E é só dali que a transcendência pode acontecer, que a comunhão ininterrupta com Deus pode acontecer. Em qualquer estágio, a comunhão com Deus pode acontecer, de acordo com a vontade de Deus, se ele assim quiser, para incentivar ou acordar aquele buscador. Mas Deus diz: aqueles que estão atrás de melhorias físicas e mentais, que são ateus de coração, embora éticos em palavras e ações, que leem bem os Vedas, mas menosprezam a forma transcendental de Deus, que são arrogantes, insolentes e demoníacos por natureza, como tal, seu intelecto foi roubado pela ilusão e eles não podem tentar obter a emancipação. Então, mesmo as melhores pessoas mundanas, que são éticos em palavras, que até podem conhecer escrituras, não é? Mas que de alguma forma são arrogantes. Existem várias formas de arrogância, não é? Mas que não buscam a emancipação. Quando esses melhores seres não buscam a emancipação, significa que todas estas coisas atrás estão lá, atrás descritas, não é? Que são arrogantes, insolentes e demoníacos por natureza, porque o seu intelecto foi roubado pela ilusão. Logo, eles não podem buscar emancipação. Na realidade, traduz como eles não querem buscar emancipação. Buscam a mesma emancipação através dos objetos dos sentidos. Sutra 37. Embora Deus crie o universo por meio da sua própria potência externa, Maya, ele permanece imutável porque ele é Sat-Chit Ananda Swarupa. Ele é o Ser Supremo e Infinito, transcendental, sempre. Não é? Então, isto é tudo para reforçar aquela velha discussão entre Deus ser ainda parte da ilusão ou não. Não é? E claramente demonstrando que não. Maya, a ilusão, é um poder de Deus, não é um poder ao qual Deus está sujeito. Ele é aquele que opera esse poder. No Prana Upanishad, diz: o Deus Criador sugeriu um pensamento para criar. Ele olhou e simultaneamente manifestou Prakriti, ou Mahatattva, e Pranajiva, as almas. Esses dois se tornaram as causas secundárias, enquanto ele mesmo permanece como a causa eficiente da criação. Então os outros dois, Prakriti, a natureza, e o Jiva, são criadores na criação, mas são criadores secundários. Deus é o principal, a origem de ambos. No Aitareya Upanishad diz: antes da criação do universo, verdadeiramente Brahman, o Deus Supremo, junto com a sua nesta tradução ficou estranha, junto com o seu poder existia, apenas Deus e o seu poder existia, não é? E não havia nada de grosseiro ou sutil, nem a própria causa de ambos, ou seja, a matéria primordial. Ele existe como é, mesmo após a criação do universo, e também somente ele permanecerá depois disso desaparecer. Então a sua natureza é transcendente. Ele não está preso à criação, não desaparece com ela, nem aparece. Ele permanece intocável. Deus diz: não há nascimento ou morte para mim. Eu já existi, que está no passado, futuro e presente.
Sob o meu comando, o mundo é exposto e, novamente, é composto ou retirado. Tudo isso feito por meio da minha potência, do meu poder, enquanto eu sou a causa eficiente, mas não há modificação em mim. Sutra 38. Como é dito, o homem está sentado na sala, embora esteja sentado em uma cadeira de madeira. Então, mais uma vez, em relação ao exemplo de Deus na criação ser afetado por ela ou não, não é? Também se diz que um homem, dá o exemplo da fala, dizer que o homem está sentado na sala. Mas na realidade ele não está sentado na sala, ele está sentado na cadeira, pode estar em qualquer lugar da sala e não afetado pela sala. Não é? Da mesma forma, esta criação ou Prakriti pode ter a sua origem em qualquer coisa relacionada a Brahma, a Deus. Pode ser Maya ou qualquer outra virtude de Brahma, mas ainda assim sua fonte primária de existência é Brahma, e somente Brahma e nada mais. É a prerrogativa de Brahma, de Deus, decidir o que ele usará para criar Prakriti. Por isso é dito que esta criação é revelada como Prakriti ou natureza, tem a sua sede última em Brahma, em Deus. Assim como a aranha cria e se afasta da teia sem nenhum esforço, assim este mundo procede de Deus e volta para Deus. O Sr. Krishna diz no Srimad Bhagavad Gita: Prakriti, ou natureza, impulsionada por mim, sobre minhas instruções e supervisão, dá origem a este universo que consiste em seres animados e inanimados. É assim que o poço da criação continua. Está errado. É assim que a roda da criação continua e continua. Isto foi uma tradução equivocada, lembrei-me da versão em inglês. Não é? Então é sobre as instruções de Deus que tudo acontece e gira e gira e gira. Não é? Por isso, a emancipação consiste em parar de se entreter com os truques do mágico e se concentrar completamente, exclusivamente no mágico. No Srimad Bhagavad Purana diz: é devido ao Ser Supremo que o universo, feito de um sistema que consiste em uma causa e seu efeito, sempre permanece em um estado de fluxo, assim como peças de ferro são colocadas em movimento pela presença de um ímã. Então é a força de Deus, o poder de Deus, que mantém, sustenta, coloca tudo em movimento no mundo. Sutra 39. Nem Maya, nem Prakriti ou Prakriti e Jiva, a alma, são capazes de fazer qualquer coisa independentemente sem o comando e supervisão geral de Deus. Até porque Deus é a vida de tudo. Ele é o poder por detrás de todos os poderes, a fonte de tudo. Então, nada acontece sem Ele. É de Brahma que esses dois derivam os seus poderes e autoridade, tanto no nível micro quanto no macro da existência. Brahma é pura consciência, a centelha da vida. E é essa consciência que faz tudo. Um corpo sem vida não faz nada. Consciência, Brahma, é o elemento fundamental. E isto tem a ver com o reconhecer do divino em ti e o honrar desse divino, e não de conspurcar esse divino. No Taittiriya Upanishad diz: pois quem realmente seria capaz de respirar e permanecer vivo, se Brahma, que é a consciência eterna e bem-aventurada, não permanecesse presente como supervisor, tendo o seu assento na alma ou o Atman da criatura. Não é? Como já falámos, Deus se manifesta no ser como a alma, que é a personificação da bem-aventurança, personificação de Deus. E sem isso, nada nem ninguém viveria.
Bhagavat Mahapuran diz: quando Deus carregou Prakriti, seu estado de equilíbrio deu à luz o Mahatattva. Daí começou a criação. Pela vontade de Deus, ele iniciou o seu poder de criação, que é Prakriti, a natureza, e aí a criação surgiu. No Gita, Bhagavad Gita, diz: Prakriti dá à luz sobre minha propulsão este universo, e é assim que este universo continua incessantemente em seu curso. Mais adiante, no Bhagavad Gita, é devido a Deus que o universo, consistindo tanto da causa quanto do efeito, permanece em um estado de fluxo, mesmo quando o ferro é colocado em movimento pela presença do magnetismo do ímã. Portanto, Deus é a causa e o efeito de tudo. E é Ele que põe tudo em movimento, como o ímã coloca o ferro em movimento, sem se ver a ligação entre eles. Shvestashvara Upanishad, não sei se pronunciei bem, Deus sempre preside a Prakriti, a natureza. Além disso, Ele, com a sua onipresença, permanece dentro e fora do universo, mas ele não está sujeito aos modos de Prakriti. Mais uma vez, continuando a cimentar o facto de Deus permanecer intocado, sem alteração nenhuma com a criação. Não apenas o Prakriti, mas também todas as almas, o Jiva, como as faíscas de um fogo ardente, saíram dele apenas, e elas também são supervisionadas por ele. Sutra 40. Quando o Vibhuchit, ou seja, a Suprema Divindade, é realizado por Anuchit, o Jiva, a alma, não resta nenhum terceiro elemento. Ou seja, não existe nenhum mundo, não existe Prakriti, não existe natureza. Quando existe a realização de Deus, não existe mais nada, não sobra mais nada além da alma e Deus, que são uma coisa só. Quando o Jiva está em cativeiro, ele é dominado pelos gunas triplos de Maya, onde ele é limitado dentro do tempo e do espaço. Mas quando um Jiva se dedica exclusivamente a Deus, todos os adjuntos de Maya são dissolvidos. Ele vai além da mundanidade para o reino de transcendência. Através do poder da devoção, da pureza da devoção, ele se liga a Deus e se liga ao poder de Deus e também transcende os véus de Maya. E volta a permanecer intocado. Verdadeiramente, todo este universo é Brahman. O homem com sabedoria intuitiva percebe que o mundo veio dele, é sustentado por ele e finalmente é dissolvido nele. Só tem ele. Então, só se deve buscar a ele. Tudo o resto não existe. Não existe da forma como é concebida erroneamente. Portanto, aquele que está imerso no serviço amoroso puro de Deus, para ele não existe mundanidade como tal. Mas parece-lhe que cada partícula está associada à glória do Senhor. Então só existe Deus por todo o lado. Não existem coisas, objetos, pessoas, coisas diferentes a ganhar ou a perder. Só existe Deus. Quando o olho se dedica a conceber, a ver essa realidade única, então ele realiza essa realidade e alcança tudo aquilo e muito mais que estava à procura erroneamente. A tríplice identificação do Jiva, isto é, o corpo corpóreo, o corpo sutil e o ego, são as modificações de Prakriti que são impostas ao Jiva absorto que não estava presente antes e não permanecerá após a iluminação espiritual da alma. Então, o corpo físico, o corpo sutil e o ego são impostos à alma. Não estavam lá antes, nem estarão depois da sua iluminação.
Então imagina a que distância está este ser, não é? Que ainda busca através dos sentidos físicos. Não vou ter a mesma conversa do prazer versus sofrimento, mas para ver a distância, não é? Ele ainda está preso aos sentidos físicos, completamente amarrado no seu corpo, no seu corpo físico, não é? Ainda faltam os outros dois. E quando ele chega, não é? Na iluminação espiritual, ele transcende estes, mas para chegar lá já precisa de se voltar para Deus e virar costas a tudo isto. Nem interessa o virar costas a tudo isso, interessa o concentrar exclusivamente em Deus. É a mesma coisa. Mais ou menos, não é a mesma coisa, porque só virar costas a Deus não significa, só virar costas ao mundo não significa estar-se a voltar para Deus, não é? E só abandonar o mundo não é a mesma coisa, porque quando estás a direcionar o apego para Deus, estás-te a ligar ao amor de Deus. Então não é um processo árido como é o simplesmente abandonar o mundo. É um processo cheio de riqueza, de beleza, porque te estás a aproximar de Deus constantemente e ficando cheio desse amor. No processo de desidentificação. Sutra 41. Prakriti, divindade de Brahma, o aspecto grosseiro da criação, Prakriti, o mundo material, e o aspecto sutil e sublime, isto é a consciência pura, que é a divindade de Brahma. Coexistem desde que a criação surgiu. Então, desde que a criação surgiu, que eles coexistem juntos, e quando esta criação acabar, continuarão a coexistir e depois, e depois, e depois. Os Vedas dizem: antes da criação do mundo, verdadeiramente, somente Deus, com a sua Swarupa Shakti, existia. Sua Tata Shakti, ou seja, a alma e Maya, seu apara ou potência externa, permaneciam em si. Então tudo existia em Deus, Maya, a ilusão, as almas, tudo existiu em Deus antes da criação do mundo. E tudo isso volta para Deus depois de terminar a criação. Sutra 42. Prakriti ou Maya não é irreal ou falso, porque é uma energia ou potência de Brahma, de Deus, ou de Brahman, como queiram, não é? Então não é irreal porque, nem falso, porque é um poder, não é algo que veio do nada e vai para o nada. Dependendo do que se quer dizer com o nada para o nada, sim, mas não é o caso, porque é um poder de Deus. Então não é irreal. Só é irreal é o seu propósito e a forma como se apresenta, não é? Maya é a potência eterna de Deus, sem começo e sempre existente, não como uma entidade separada, mas como uma potência dependente de Deus, que é operada por Ele, comandada por Ele. Sem dúvida, suas produções são efêmeras, mas Prakriti é eterna e sem princípio. Com a criação, ela se agita e se transforma nos 24 elementos. E na dissolução, ela volta a esse estado de equilíbrio e permanece dentro de Deus. Agora sim, a ilusão é ver Prakriti diferente de Deus. Imaginar que há algo mais a ser alcançado além de Deus, sim. Que existe qualquer outro objetivo ou existência além de Deus. Esse é o equívoco. Então é a mesma coisa que fechar os olhos para o mundo ou abrir os olhos para Deus, são formas diferentes de ver a mesma coisa. Então quando se diz que ela é irreal, é por causa disso, é para buscar a Deus e não os objetos dos sentidos. Quando se diz que não é irreal, que existe, que é um poder de Deus, mas que a ilusão é ver Prakriti diferente de Deus, imaginar que há algo mais a ser alcançado além de Deus, que existe qualquer outro objetivo ou existência além de Deus, que todas essas ações, aquilo que chamas de vidinha, não é simplesmente um desperdício.
Quando se diz que é uma ilusão, em certo sentido, os desejos pelos objetos dos sentidos são enganosos, desviando a atenção do objetivo real e único, a realização de Deus ou a autorrealização. Os objetivos dos sentidos não são reais, porque a bem-aventurança que você procura, eles não têm. A busca da bem-aventurança é a busca pela união ou dissolução em Deus, ou Brahman, e só pode ser alcançada através da devoção imaculada a Deus. Através de mais nada, todo o resto é um desperdício de tempo. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva.